Olá! O presente seminário, realizado pelos alunos Billy Joy Vargas e Josimar Viegas Rosiak, tem como objetivo apresentar os resultados obtidos no experimento realizado com o sistema de acionamento LED RGB com frequência de acionamento variável, fazendo parte da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1, ministrada pelo professor Dr. Renato Dutra Pereira Filho, no curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. O diodo emissor de luz, também conhecido pela sigla em inglês LED, Light Emitting Diode, é usado para emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de uma lâmpada. Especialmente utilizado em produtos de microeletrônica como sinalizador de avisos, também pode ser encontrado em tamanho maior, como em alguns modelos de semáforos. Também é muito utilizado em painéis de LED, cortinas de LED, pistas de LED e postes de iluminação pública, permitindo uma redução significativa no consumo de eletricidade. O LED é um diodo semicondutor que, quando é energizado, ele emite luz visível. A luz não é monocromática, como em um laser, mas consiste de uma banda espectral relativamente estreita e é produzida pelas interações energéticas do elétron. Podemos ver nas figuras a ilustração de um LED, bem como a divisão de suas partes internas. Existem também os LEDs RGB, que são formados por 3 chips, um vermelho, um verde e um azul. Uma variação dos LEDs RGB são os LEDs com microcontrolador integrado. Uma característica importante dos LEDs RGB é que cada LED individual interno, por ser de cor distinta, possui sua própria tensão de operação, o que deve ser levado em conta ao se projetar um circuito. Os LEDs geralmente operam com a mesma corrente, porém com tensões diferentes de acordo com a lei de Ohm. Isso significa que cada pino do LED irá necessitar de um resistor de valor de resistência diferente. A intensidade luminosa também tende a ser diferente, sendo que a cor vermelha geralmente possui menor intensidade do que o verde e o azul. PWM, sigla para Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, é uma técnica para se obter resultados analógicos por meios digitais. O controle digital é utilizado para se criar uma onda de formato quadrado, um sinal que pode ser alternado entre ligado ou desligado. Esse padrão liga-desliga pode simular voltagens entre totalmente ligado, em 5 volts, e totalmente desligado, em 0 volts, ao alternar a quantidade de tempo que o sinal fica ligado versus o tempo que o sinal fica desligado. A duração do tempo ligado é chamada de largura de pulso. Para se obter valores analógicos variáveis, se modula a largura de pulso. Se essa repetição do padrão liga-desliga for rápida o suficiente em um LED, tem-se como resultado um sinal de voltagem entre 0 e 5 V, controlando o brilho do LED. No gráfico, as linhas verdes representam o período de tempo regular. Essa duração de período é o inverso da frequência do PWM. Em outras palavras, com uma frequência de PWM no Arduino em cerca de 500 Hz, as linhas verdes medirão 2 milissegundos cada. Para o experimento foram utilizados um LED RGB da marca Keys, um Arduino Nano, uma protoboard, 4 fios jumper, um para cada cor do RGB e um para o ground, um cabo USB, um notebook Asus K43E, software Arduino IDE. Com exceção do notebook e do software, os demais componentes foram fornecidos pelo Laboratório de Controle de Processos Químicos. Podemos ver na figura o sistema LED Arduino montado e em funcionamento. O sistema LED Arduino na protoboard já foi disponibilizado montado pelo Laboratório de Controle de Processos Químicos, LACOPC. Sendo assim, para integrá-lo com o software de programação, utilizou-se um cabo USB e o notebook. No software Arduino IDE, realizou-se primeiramente o código de programação para a manipulação das cores. Foram definidos os pinos 3, 6 e 9 do Arduino Nano, portas de saída do PWM, para as cores azul, verde e vermelho respectivamente. Como o comando analog_write opera na faixa de 0 a 255, variando valores nessa faixa para cada pino, se obtém diferentes tonalidades. Podemos ver no vídeo que o LED está emitindo uma cor branca. Isso ocorre porque os 3 pinos estão com valores definidos em 255. Agora declaramos os valores do pino 6 e 9 como zero, deixando apenas o pino 3 com valor de 255. Obtemos assim a cor azul. Agora zeramos o pino 3 e declaramos o pino 6 como 255. Assim, tem-se a cor verde.
Se zerarmos o pino 6, declarando o pino 9 como 255, tem-se a cor vermelha no LED. Podemos também realizar combinações mistas de cores, declarando diferentes valores para os 3 pinos, sempre na faixa de 0 a 255. Analogamente à cor branca, onde declaramos todos os pinos como 255, ao declarar o valor de todos como 0, teremos ausência de luz no LED. A persistência ou retenção retiniana designa o fenômeno ou ilusão provocada quando um objeto visto pelo olho humano persiste na retina por uma fração de segundo após a sua percepção. De acordo com essa teoria, uma imagem captada pelo olho humano leva uma fração de tempo para desaparecer, justificado pelo tempo em que as células da retina, excitadas por um estímulo luminoso, permanecem nesse estado. Sendo assim, imagens projetadas a mais de 16 fps, frames per second, em português quadros por segundo, também expresso em Hz, são captadas pela retina sem notável interrupção. Na figura, temos um exemplo de ilusão por persistência de imagem. Se olharmos com uma luz clara durante 30 segundos para a metade esquerda da figura, e em seguida fixar o olhar no lugar marcado da metade direita da mesma figura, é possível enxergar a imagem anterior. Para o teste de permanência retiniana, realizou-se os seguintes passos. Primeiramente, inserimos na programação do Arduino IDE o comando delay. Este comando representará o tempo em milissegundos que o LED ficará ligado e desligado. Testaremos o efeito da permanência retiniana utilizando diferentes valores de frequência e delay. A relação entre o delay e a frequência é representada pela equação 1. Para o experimento, adotou-se o delay off como o mesmo valor em milissegundos do delay on. Nas equações temos dl como delay, dl on como delay on, ou o tempo em que o LED permanecerá ligado, dl off como delay off, ou o tempo em que o LED permanecerá desligado, f como frequência em Hz. Primeiramente, fez-se o teste de funcionamento do experimento para a frequência de 1 Hz, com o equacionamento que podemos ver. Os valores de delay on e off foram então implementados na IDE do Arduino, obtendo luz piscando com a frequência de 1 Hz desejada. Seguindo o referencial teórico em que frequências a partir de 16 Hz já são captadas pela retina sem notável interrupção, fez-se o equacionamento para este valor. Os valores de delay on e off foram então implementados na IDE do Arduino, obtendo luz piscando com a frequência de 16 Hz desejada. Ao contrário do referencial teórico, não foi percebido pelos integrantes do grupo uma persistência de luz na retina. Sendo assim, foram implementados delays diferentes, seguindo uma ordem decrescente de valor até que se chegasse em um valor no qual pudesse ser percebida a permanência retiniana. Observou-se que o valor de 21 milissegundos on e off, equivalente a aproximadamente 24 Hz, apresentou boa permanência na retina. Podemos ver na imagem o equacionamento. Como podemos ver no vídeo, há boa permanência de luz para esta frequência. Acerca do teste de permanência da imagem, concluiu-se que os testes em laboratório não foram de acordo com o valor de 16 Hz apresentado pelos referenciais teóricos. Empiricamente, foi observado que uma frequência de 24 Hz é mais eficaz quanto à permanência na retina. Na prática, para que se tenha uma resolução melhor de imagem, é necessário um ritmo superior a 16 Hz, como por exemplo os vídeos digitais, que são gravados a 25 fps ou 25 Hz na Europa e cerca de 30 fps nos Estados Unidos. Recomenda-se que para resultados mais fidedignos sejam realizados testes de permanência de imagem em ambientes mais controlados e propícios para os mesmos.